Eu tenho certeza que um dia você já escutou esta expressão, vou te processar. Essa expressão é bastante comum, mas muitas vezes a pessoa que está falando não tem a menor noção do que pode acontecer contra ela mesma quando ela faz uma ação judicial. Este é o tema de hoje. Eu separei algumas questões aqui mais importantes para a gente colocar desde já. Tá? Primeira coisa que tem que se lembrar em um processo judicial, sempre, quando você pensar em processar alguém, uma coisa básica, mas algumas pessoas esquecem. A outra parte, que é o requerido, será o requerido, o réu da ação, terá a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Tá? Primeira coisa. Depois, se você alega, se você acusa, você tem que provar. Não basta alegar, você tem que provar aquilo que você está alegando. Outra coisa, as consequências jurídicas e financeiras para quem promove uma ação e perde. Nós falaremos sobre isso com mais detalhes já já. A sucumbência. Você já ouviu essa palavra? Conhece? A maioria das pessoas não sabe o que significa, mas é extremamente importante. Fica aí que nós vamos falar sobre isso. Você vai aprender algo muito importante que em qualquer processo judicial. O perdedor terá que pagar um valor para o advogado da outra parte quando você perde no processo judicial. Perdas e danos por litigância de má-fé. E as consequências criminais, as consequências jurídicas criminais, como nós já falamos, a falsa comunicação de crime, denunciação caluniosa, calúnia, etc. Uma série de questões que são relacionadas ao processo judicial e você vai aprender agora. A introdução, o que nós estamos falando, a outra parte, que é o requerido, o réu da ação, terá oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Quando a pessoa diz vou te processar, e algumas pessoas de fato se sentem intimidadas, ficam apavoradas. Às vezes ligam para o escritório, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, a pessoa disse que vai me processar. Ora, se a pessoa disse que vai processar, nada mais claro do que esperar que a pessoa processe para que a pessoa apresente, para que você apresente uma defesa. Mas a pessoa que foi, entre aspas, ameaçada de ser processada, fica tão desesperada que quer fazer uma ação, contratar um advogado desde já. Mas essa ansiedade, este medo não deveria acontecer, é um medo infundado. Por quê? Veja bem o que diz a Constituição Federal. Ela diz no artigo 5º, aos litigantes em processo judicial. O que é litigante? São os que fazem parte de um litígio, de um processo litigioso. Duas partes que estão discutindo no processo, tá? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então você tem o contraditório e tem a ampla defesa. Aquilo que a pessoa alegou, você vai poder apresentar provas contrariando aquilo que ela falou, provas documentais, provas testemunhais, periciais, seja lá o que for, de acordo com o caso. Você tem direito ao contraditório e a uma ampla defesa. Isso é o que diz a Constituição Federal. Então, se a pessoa disse que vai processar, não significa que você vai ser condenado. O problema não é ser processado, o problema é condenado. O problema não é alegar, o problema é provar as alegações. Tenha isso em mente porque é bastante importante. Então, se você pretende ajuizar uma ação, promover uma ação judicial contra alguém, alegou, acusou, tem que provar, como nós já falamos. O que diz o Código de Processo Civil, artigo 373? Gente, eu sempre vou te mostrar a lei, porque as pessoas que assistem os meus vídeos, elas gostam bastante porque há uma tranquilidade, porque eu te mostro a lei. Então você fica mais seguro do que você está ouvindo, você tem mais segurança daquilo que você está aprendendo. Então o ônus da prova incumbe. Primeira coisa, o que é ônus? Ônus é a obrigação de provar. Pense assim, a obrigação de provar incumbe. Ou então a obrigação de provar é de responsabilidade.
do autor. Quem é o autor? O autor da ação, aquele que está promovendo a ação, aquele que está, na linguagem popular, processando, né? O autor, aquele que está processando, incumbe a ele, a obrigação é dele ou dela de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a obrigação de provar aquele fato que está constituindo um direito. Eu digo para você, vou te processar. Por quê? Em razão de algum fato. Eu digo que há algum fato, alguma coisa aconteceu ali. E este fato me deu o direito de te processar. Então, o ônus da prova, essa palavra é a mais importante, prova, incumbe a mim, a provar aquele fato constitutivo do direito, tá? E ao réu também há essas provas aqui. Quando se trata de CDC, Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma inversão do ônus da prova, é uma outra questão que eu não vou falar aqui, né? Eu quero ser bastante básico, simples. Perdeu, paga. Aqui é a chamada sucumbência, as verbas sucumbenciais. Código de Processo Civil, artigo 85. Vou ler para você um trecho aqui, ó. Artigo 85. A sentença condenará o vencido. Então eu fiz uma ação judicial, eu processei você, mas eu perdi. Eu sou o vencido e você é o vencedor. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então o vencido vai ter que pagar honorários advocatícios a quem? Ao advogado de quem? Do vencedor. É o que diz o artigo 85 do Código de Processo Civil. E aí vem o parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre 10% e 20%, foi o que nós já falamos lá inicialmente. 10% a 20% sobre o quê? Sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou se não for possível, sobre o valor atualizado da causa. Nós temos verbas sucumbenciais de qualquer valor. Você pode ter ações de verbas sucumbenciais de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil reais e por aí vai. O céu é o limite. Quando você for processar alguém, não esqueça, você pode ser condenado a pagar até 20% do valor da causa ou do proveito econômico. Pense bem nisso. Há algumas peculiaridades em relação à gratuidade de justiça que nós não falaremos neste momento. Perdas e danos por litigância de má fé. Quando eu faço uma ação judicial com má fé, estou utilizando do poder judiciário com os meus interesses escusos, com má fé, eu posso ser condenado a pagar perdas e danos se isso ficar provado nos autos. Código de Processo Civil, mais artigos, artigo 79/80. Olha só, responde por perdas e danos aquele que litigar, que processar, tá? Que ajuizar uma ação de má fé. Mas tudo bem, aí você diz quem é, o que é má fé, quando a pessoa está de má fé ou não, aí vem o artigo 80. Considera-se litigante de má fé aquele que, e vem alguns incisos. Eu vou ler apenas 2 incisos aqui. Considera-se litigante de má fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Alterar a verdade dos fatos é má fé. Inciso 3º, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Então a pessoa que promove a ação, além de ela poder pagar as verbas sucumbenciais, aqueles até 20% para o advogado da outra parte, ela também pode ser condenada a pagar perdas e danos por litigância de má-fé. Código Penal, artigo 339 e 340. Denunciação caluniosa, está lá no Código Penal, tá? Vou transcrever para você aqui para você ficar bem inteirado. Há muitos inquéritos de denunciação caluniosa nas delegacias correndo por aí, tá? Dar causa à instauração de investigação social. Então alguém foi lá e de alguma forma falou alguma coisa, fez um requerimento lá, uma queixa-crime e deu causa a uma instauração. Foi instaurado um inquérito policial ou uma investigação policial, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então a pessoa está imputando crime a alguém que ela sabe que é inocente.
E ali ela iniciou toda uma investigação, reclusão, tá? Cadeia de 2 a 8 anos e multa. Não é uma pena pequena. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Agora vamos para o 340, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. A pessoa comunica, é a falsa comunicação de crime. A pessoa comunica a ocorrência de um crime que ela sabe que não existiu, que não se verificou, tá? Provocou a ação da autoridade. Eu estou deixando 2 links de 2 vídeos aqui, há outros também, mas principalmente estes vídeos aqui, acerca do processo criminal passo a passo, porque nós falamos alguma coisa de crimes, né? Então nós temos o processo criminal passo a passo e este vídeo que é muito interessante, é causa-ganha? Aquela expressão causa-ganha bastante ouvida, né? Tem muita coisa errada nesse tal de causa-ganha também. Então eu vou deixar o link para você desse processo passo a passo e eu tenho certeza que você gostará. Muito obrigado por ter estado comigo e até a próxima.